Sem hesitação, posso afirmar que fomos enganados sobre nossa verdadeira história. E poucos querem que você descubra isso. Jordan Maxwell revelou evidências incontestáveis de civilizações avançadas, capazes de erguer pirâmides alinhadas com as estrelas e manipular forças cósmicas que mal compreendemos. Enquanto acreditamos ter evoluído, na realidade apenas tateamos vestígios desse conhecimento ancestral, sistematicamente ocultado por instituições poderosas. Observe, por exemplo, símbolos religiosos como a mitra papal, aparentemente sagrada, mas com raízes no culto ao deus peixe Dagon, perpetuando rituais antigos que mantêm a população na ignorância. E isso é apenas o começo. Sociedades secretas herdaram esse saber e seguem manipulando o mundo, utilizando emblemas ocultos, como os fasces romanos, para afirmar poder e controle. Nosso estado de letargia coletiva não é casual. É precisamente o mecanismo que permite que essa farsa continue. Se não despertarmos agora, permaneceremos à mercê de uma elite que nos mantém na escuridão, enquanto preserva e usufrui de toda essa sabedoria perdida. A arqueologia moderna carrega um paradoxo. À medida que nossas tecnologias investigativas avançam, descobrimos cada vez mais evidências que desafiam a narrativa convencional sobre a evolução humana. E isso não é mera especulação. São anomalias arqueológicas documentadas, cujas explicações permanecem incompletas dentro dos paradigmas históricos atuais. O que conhecemos da história representa apenas um fragmento de uma realidade possivelmente muito mais rica e complexa. Podemos nos comparar a espectadores de um teatro de sombras, enxergando apenas projeções tênues do que realmente ocorreu nos milênios que nos precederam. Apesar de todo o seu avanço metodológico, a ciência contemporânea ainda se baseia em modelos históricos que começam a ser questionados por evidências cada vez mais intrigantes. Um exemplo revelador disso surgiu com a descoberta de Göbekli Tepe, um sítio monumental, sofisticado, datado de aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo. Essa revelação desafiou pressupostos fundamentais sobre o desenvolvimento das sociedades humanas primitivas. Klaus Schmidt, arqueólogo responsável pelas escavações, expressou sua surpresa. Encontramos templos sofisticados, onde esperávamos ver cabanas primitivas. Nosso modelo inteiro de desenvolvimento humano precisou ser repensado. Essa visão provocativa ainda está à margem do consenso acadêmico tradicional. Essas descobertas não apontam necessariamente para uma trajetória contínua de progresso, como geralmente se presume, mas talvez para ciclos de conhecimento avançado, declínio e redescoberta. Diversas civilizações podem ter alcançado níveis notáveis de sofisticação técnica e espiritual, apenas para desaparecer sob as areias do tempo ou após eventos catastróficos, deixando para trás apenas fragmentos enigmáticos de sua existência. A resistência em revisar narrativas históricas estabelecidas não é surpreendente. Estruturas institucionais, carreiras acadêmicas e até identidades culturais muitas vezes se apoiam em paradigmas já consolidados. Questioná-los exige não apenas evidências, mas também disposição para enfrentar o desconhecido. É muito mais fácil descartar descobertas inconvenientes como meras anomalias do que reconsiderar os fundamentos sobre os quais nossa compreensão da história foi construída. Ainda assim, à medida que novas descobertas surgem, fissuras continuam a aparecer na narrativa convencional. Pense nos enigmáticos mapas antigos, como o mapa de Piri Reis, que retrata litorais com precisão impressionante muito antes de serem oficialmente cartografados. Ou nas estruturas megalíticas meticulosamente talhadas, espalhadas pelo mundo, cuja técnica de construção permanece um mistério até mesmo para engenheiros modernos. Esses enigmas não são meras coincidências ou erros de interpretação, mas sim quebra-cabeças genuínos que exigem uma investigação mais profunda. Se nos permitirmos questionar, investigar verdadeiramente sem viés,
talvez possamos revelar uma história da humanidade muito mais antiga e intrincada. Uma história que reconhece não apenas o progresso, mas ciclos de conhecimento que se perdem e se reencontram. Talvez o que consideramos o alvorecer da civilização seja apenas a mais recente iteração de um conto muito mais antigo e esquecido. A recorrência de símbolos semelhantes em civilizações separadas por vastas distâncias e períodos distintos sugere contato direto ou uma herança psicológica e espiritual comum. A serpente, por exemplo, aparece em mitologias ao redor do mundo, frequentemente associada à sabedoria, à transformação ou ao conhecimento proibido. Do deus serpente emplumada Quetzalcóatl, na Mesoamérica, à energia Kundalini no hinduísmo, esse motivo recorrente sugere um significado mais profundo, entrelaçado na própria consciência humana. Da mesma forma, a ideia de uma montanha sagrada ou um eixo cósmico que liga o céu e a terra se manifesta em culturas tão diversas quanto o Yggdrasil nórdico, o Monte Meru budista e os templos piramidais do Egito e da Mesoamérica. Essas estruturas não eram apenas locais de culto, mas representações de um conceito universal, uma conexão entre o mundo material e o divino. Essas semelhanças vão além do mito. O alinhamento arquitetônico de antigas construções com eventos celestes sugere um conhecimento avançado de astronomia profundamente integrado às tradições sagradas. O alinhamento da Grande Pirâmide de Gizé com o Cinturão de Órion, os marcadores de solstícios em Stonehenge e o rastreamento preciso dos ciclos lunares nos observatórios maias indicam que essas civilizações eram muito mais sofisticadas do que se supõe. A questão não é apenas como adquiriram esse conhecimento, mas por que ele era tão essencial para sua visão de mundo. A ideia de que o conhecimento foi codificado em símbolos, arquitetura e mitologia sugere um esforço deliberado para preservar a sabedoria ao longo das gerações. Sociedades secretas e escolas de mistérios, ao longo da história, protegeram ensinamentos esotéricos, transmitindo-os por meio de rituais de iniciação e textos sagrados. Dos pitagóricos da Grécia Antiga aos maçons dos tempos modernos, a noção de um saber oculto, acessível apenas aos iniciados, persiste. Essa tradição levanta questões sobre o papel do simbolismo na formação da civilização humana. Se certas verdades foram consideradas poderosas ou sagradas demais para os não iniciados, quem determinou o que deveria ser ocultado e por quê? Esses símbolos e ensinamentos visavam proteger o conhecimento da corrupção ou eram ferramentas de controle, garantindo que a sabedoria permanecesse nas mãos de poucos? Mesmo nos dias atuais, símbolos de conhecimento arcano aparecem em construções, logotipos corporativos e emblemas nacionais, indicando que a antiga tradição de codificar significados em formas visuais não desapareceu. Seja por intenção ou coincidência, a recorrência desses motivos na arquitetura moderna sugere uma continuidade da sabedoria esotérica, exercendo uma influência sutil sobre a sociedade, abaixo da consciência dominante. Se você quer continuar essa busca pelo oculto e pelo saber proibido, inscreva-se no canal Sabedoria Oculta e compartilhe este vídeo com quem você acha que deve saber disso. O conhecimento nunca morre, ele apenas espera o momento certo para ser revelado.